Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos para mais um vídeo de Chainsaw Man, a finalização desse arco da Rize, o Demônio Bomba. Mas antes da gente realmente ir para o vídeo, eu peço para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Caso vocês queiram mais Chainsaw Man, eu trago aqui para vocês esse mangá incrível que ainda tem muita coisa para rolar pela frente. Mas então, bora para o vídeo. Bom, depois do confronto ali de Rize e Denji ter terminado de certa forma com Denji sendo quase que detonado pela Rize, o Demônio Tufão no fim das contas chega para ajudar a Rize. Ele simplesmente causando um caos absurdo. Enquanto isso, a gente vê o Demônio Anjo simplesmente pegando ali uma mulher que já tá quase que à beira da morte. E o Demônio Anjo, a grande habilidade dele é simplesmente roubar a expectativa de vida de outras pessoas para conseguir criar armas. Mas ele apenas rouba ali o tempo de vida dessa mulher para que ela possa morrer em paz. E leva então o seu corpo para dar o seu sangue para que o Denji possa beber e assim voltar a poder lutar contra a Rize. O Demônio Anjo até explica sobre a namorada do Denji. A Rize tá destruindo tudo e tá matando geral. E o Denji, nesse momento, ele não pode se deixar ser tomado pelas suas emoções. A todo custo, ele de fato vai ter que impedir ela, que ela mate mais gente. Mas essa é uma decisão que vai pesar muito pra ele. Porque ele ainda lá no fundo tem certos sentimentos que ainda sobraram por ela, mas ele sabe o que tem que fazer. Só que ainda assim, em comparação com o poder da Rize, o Denji ainda não é tão forte assim. O anjo, então, percebendo de que o Bin, o infernal, o tubarão, sabe bastante sobre o demônio da motosserra, pergunta ali sobre o que é que ele teria mais de habilidades, o que é que ele pode fazer mais com os seus poderes, já que eles necessitam do máximo de informações para que o Denji consiga lutar ali em pé de igualdade com a Rize. O Bin, ele conhece, na verdade, na época em que o Pochita ainda estava ali como um demônio extremamente poderoso. E ele sabe sobre uma das habilidades dele, é que ele usava então as cordas, as correntes das suas motosserras para se mover como se fossem as teias do Homem-Aranha. Em vez de ele só correr com os pés, ele também usava as correntes das motosserras para se arremessar de um lado para o outro, de um prédio para outro, assim como, por exemplo, a Rize se impulsiona com as suas explosões. E o Demônio Katana tinha aquele golpe que ele dava uma arrancada absurda. O Demônio da motosserra também tem algo para conseguir melhorar a sua movimentação. O Denji até então lembra basicamente sobre o que eu acabei de dizer, sobre a Rize, a movimentação dela e também o Demônio Katana. E é basicamente por isso que ele deve usar os seus novos poderes, essas novas habilidades que ele descobriu graças ao Bin. Só que, bom, no fim das contas, a realidade nem sempre é o que a gente imagina. O Denji, por algum motivo, tem a brilhante ideia de fazer o Bin se transformar ali no modo tubarão dele. E ele simplesmente decide usar as correntes das suas motosserras. Em vez dele sair se lançando de prédio em prédio, ele vai usar as correntes das motosserras para servirem como guia para ele conduzir o Bin. A ideia do Denji de simplesmente usar as correntes das suas motosserras para guiar ali o Bin como um cavalo acaba não sendo a melhor ideia de todas. O próprio Bin fala de que não é exatamente assim. O próprio Demônio Anjo tenta meio que corrigir o Denji, só que o Denji não tá nem aí. Ele até questiona o Bin como grande fã, obviamente não vai dizer que o seu grande ídolo está errado. E é basicamente por isso que essa é a melhor cena de todas. É simplesmente o Denji como Chainsaw Man montando no Bin, avançando então na direção da Rize como Demônio Bomba e também na direção do Demônio Tufão.
Os dois ali então ficam cara a cara para que aí sim comece a luta ainda mais absurda, ainda mais louca nos níveis de insanidade de Chainsaw Man. A Rise até fala sobre o Denji não ter aprendido muito com toda a surra que ele levou. Não era para ele ter revivido de novo, mas o Denji não tá nem aí. Enquanto isso, a destruição da luta de Denji Bin contra Rise e Demônio Tufão vai sendo espalhada cada vez mais pela cidade. O Infernal da Violência até observando de que isso é uma verdadeira batalha de kaijus, enquanto a Rise ela vai mandando várias e várias explosões na direção do Denji, que vai conseguindo desviar graças ao Bin. Enquanto isso, o Demônio Tufão até tenta atacar o Denji, só que o Denji consegue desviar mais uma vez graças ao Bin e ainda por cima corta a perna direita da Rise. A Rise que até ali o Denji meio que fica triste por ter de ser o responsável por cortar uma linda perna. Perna essa que é rapidamente regenerada. O Demônio Tufão simplesmente cospe o seu sangue para que a Rise se regenere. Enquanto isso, com uma ventania absurda que o Demônio Tufão vai causando, a gente vê que o Demônio Anjo mal consegue se manter em pé, muito menos tentar voar para manter o equilíbrio. E é então aí que o Aki, sem pensar duas vezes, agarra ele pela camisa e pede para que ele se segure em algo. Só que o anjo já não consegue fazer mais muita coisa. E o Aki ele se esforça pra caramba pra tentar salvar ele. Mesmo que ele não possa tocar fisicamente no anjo, porque senão a expectativa do Aki, que já é baixa pra caramba, vai diminuir cada vez mais. Ele ainda assim tenta salvá-lo. Só que o demônio anjo já tá meio que disposto a morrer. De que tá tudo bem pra ele. De que se ele for morrer, ele pelo menos tá bem com isso. Só que o Aki, ele não pensa duas vezes em mais uma vez. Ele solta então ali a camisa do demônio anjo e simplesmente agarra a mão dele. Ele sequer hesita em tentar salvá-lo. O anjo já estava pronto para morrer. Ele fecha os olhos e se lembra ali de uma mulher que tem sim grande importância no passado dele. A mulher a quem ele mais amou, só que surpreendentemente ele se vê sendo salvo pelo Aki. Ele até tenta dar um sermão pro Aki, só que no fim das contas o Aki já vai morrer de qualquer jeito. Ele só tem mais ou menos uns 2 anos de vida, ele vai morrer cedo, então ele pelo menos quer ser de alguma utilidade. E ele até questiona pro demônio anjo quanto tempo da vida dele foi drenado, cerca de uns 2 meses. O Aki até ali fica meio cabisbaixo, mas ele até fala pro anjo de que se você quer morrer, então faça isso em outro lugar. O Aki, ele tem ali a motivação dele de vingar a morte da sua família, de querer acabar com o demônio da arma, só que ao mesmo tempo ele não quer mais perder ninguém. Ele já perdeu uma pessoa extremamente importante para ele, que foi a Himeno, então ele não quer mais ver ninguém morrer diante dele e ele ser um completo inútil. Enquanto isso, o Denji, montado no Bin, simplesmente avança numa velocidade absurda contra o demônio Tufão e simplesmente cortando de forma alucinada o demônio Denji, simplesmente parte a cabeça do demônio ao meio, matando ele completamente. Só que ainda assim resta a Rise que basicamente surge logo acima do Denji, pronta para dar um chutão na cabeça dele. Só que quem acaba sendo mais acertado é o Bin. O Bin que nos últimos segundos ali antes do Denji ser acertado engoliu o Denji. O Denji que só se salvou por estar dentro da barriga do Bin. O Bin que, seu modo tubarão, fica completamente ferrado, mas conseguiu salvar o Denji para a luta final contra a Rise. Os dois mais uma vez ficam cara a cara com o Mara ali atrás de ambos. O Denji até tenta avançar na direção da Rise, só que a Rise destrói ali com a explosão um dos braços do Denji, que é jogado para trás, e ela até ali pede para ele parar de enrolação, porque ela simplesmente já quer matar ele logo. Mas o Denji até chega num ponto bem importante, porque ela teve chances muito melhores de matar
matar o Denji quando ambos estavam sozinhos. Ela poderia ter apunhalado ele pelas costas há muito tempo atrás e não fez isso. E é até aí que fica a grande pergunta, porque será mesmo que ela não se importava com ele? Ela até tenta desconversar e puxar ele para outro assunto, dizendo de que não tem como ele fugir, mas não é exatamente assim. O Denji, por mais que tenha aprendido há pouco tempo a nadar, ele aprendeu a nadar o suficiente para conseguir ali dar um jeito na Rise. Ele até tenta puxar a cordinha do motor da motosserra para recuperar o seu braço, só que antes disso a Rise explode o outro braço do Denji, só que o Denji, em vez de simplesmente prender o braço, ele usa as correntes da motosserra para prender ali as suas mãos e arremessá-las na direção da Rise, conseguindo basicamente agarrá-la, e ele sabe de que ela não pode causar explosões estando molhada. E é simplesmente por isso que os dois agarradinhos simplesmente são jogados ao mar. O Denji simplesmente se joga ao mar com a Rise para evitar que ela consiga fazer algum outro tipo de ataque. E no fim das contas, ambos provavelmente acabaram sendo salvos pelo Bin. Os dois acabam acordando ali já no dia seguinte, na beira do mar, ali diante de uma praia, quando ele até percebe de que ele reviveu ela, por mais que ela seja alguém que está extremamente determinada a matá-lo. Só que o Denji, por mais que seja alguém que em muitos momentos só pensa em diversão em si mesmo, a gente vai vendo cada vez mais a construção do protagonista. Ele sabe de que se encherem ele de porrada, se explodirem ele, se desmembrarem ele, ele vai se regenerar, ele não vai morrer de novo. Mas se isso for com uma outra pessoa, já é diferente. Ele não tem problema de ser explodido, de ser desmembrado, o que é que seja. Mas com a outra pessoa, ele passa a sentir um certo remorso quando mata alguém. Principalmente alguém que de fato tinha uma certa bondade. E ele até fala de que pode até tentar recomeçar tudo, mas ele ainda assim sentiria um certo gosto ruim se entregasse a Rise para a segurança pública e soubesse que seria o responsável ali pela morte dela. Mesmo que ele tenha uma vida bem melhor do que ele estava tendo anteriormente, ele ainda iria se sentir ruim. A Rise que é até estranha, porque tu ainda acha que eu gosto de ti. Tudo que eu fiz até agora, na verdade, a Rise sabe de que tudo que ela fez foi mera encenação. Só que o Denji ainda assim, como seu lema, o seu jeito ninja de ser, ele ainda estaria disposto a morrer se fosse pelas mãos de alguém extremamente bonita, vamos botar essa palavra assim. Só que a Rise vê ali de que ele é alguém um tanto quanto idiota por ainda acreditar de que ela ama ele. Mas talvez lá no fundo de fato seja isso. Talvez ela realmente ainda ame ele. Por isso que ela não matou ele antes. Por mais que ela fale ali de que tudo que ela fez foi completa encenação, o Denji ainda assim não consegue odiar ela. E ela então, já vendo que perdeu tempo demais lutando contra o Denji, simplesmente vai embora. Só que o Denji ainda tenta ali querer fugir com a Rise, porque ele pode lutar para proteger ela, mesmo que não seja uma grande coisa. Se os dois lutarem juntos, pode aumentar as chances deles. Só que a Rise sabe de que se tu me deixar fugir, significa que tu tá encobrindo o assassinato de outras pessoas. Então isso meio que é contra certos princípios do próprio Denji de se sentir mal, porque ele estaria encobrindo alguém responsável por atos ruins. E a Rise até ali tenta se aproveitar dessa bondade do Denji, o Denji que ainda assim gosta dela, independentemente do que ela fez. E ela até ali, ela se aproveita dessa situação para ficar diante do Denji, o Denji meio feliz, porque talvez ela não tivesse mentido tanto para ele. Só que dessa vez ela enganou completamente ele. Ela simplesmente desarma ele ali, derruba o Denji no chão, simplesmente saindo ali, deixando o Denji completamente sem energia alguma. Ele já tá mega cansado da luta. E ela ainda assim derruba o Denji de vez no chão e vai embora.
A gente então depois vê ali o Capitão Kishibe ao lado do Aki vendo todo o estrago que aconteceu na cidade, toda a repercussão que isso de fato vai trazer para o mundo todo. E eles até começam a falar sobre uma história ali que existia lá na extinta no nosso mundo, mas aí no mundo de Chainsaw ainda existe a União Soviética, por incrível que pareça. E a história que o Kishibe conta é simplesmente sobre as mães soviéticas que, para repreenderem seus filhos, falam de que basicamente há uma sala secreta no armazém de munição do exército, onde basicamente vivem crianças órfãs. Crianças essas que basicamente vivem completamente sem liberdade alguma. São completamente utilizadas como ferramentas para que o governo soviético faça o que elas bem queiram. São basicamente como soldados que vão estar ali à disposição do governo soviético, e a Rise é basicamente uma dessas pessoas. Ela basicamente até ali é alguém ligada ao governo soviético, e essa história toda, em algum ponto da história, acabou sendo descoberto. Vários jornalistas começaram a falar pra caramba. Foi algo extremamente que repercutiu no nível absurdamente grande, mas que aos poucos, cada vez mais, as pessoas só iam esquecendo a história. Até ali acabou sendo meio que esquecido em meio por tudo. E a garota, basicamente, que foi atrás do Denji, a Rise, é um desses soldados, basicamente. E a Rise, basicamente, ela tá disfarçada ali, andando pelo meio da cidade para provavelmente tentar sair daí o mais rápido possível. Quando ela até ali pega um metrô e segue até um beco, onde ela estranhamente começa a ser perseguida por vários ratos. Os ratos que simplesmente começam a se amontoar em um só lugar. A Rise já começa a estar preparada para se transformar ali no demônio bomba, quando simplesmente de meio a todos esses ratos surge a Makima, dizendo de que ela também gosta do rato do campo, só que por outros motivos extremamente psicopatas, de certa forma. Ela basicamente tem um amigo que tem ali uma fazenda, e durante o inverno, o período em que o solo simplesmente congela, os ratos aproveitam para invadirem as plantações e simplesmente comerem tudo. E a única forma de se livrarem deles é simplesmente ali cavando vários buracos para que os cachorros desses fazendeiros possam simplesmente caçar os ratos. E por algum motivo a Makima, ela sente uma certa felicidade, uma certa calma vendo toda essa situação. A Rise até ali tentando, já percebendo de que se trata da Makima, ela iria se transformar no demônio bomba se o seu braço não fosse cortado. A gente basicamente vê que uma lança é arremessada na direção dela, vindo do céu, simplesmente arranca o seu braço. Ela até então tenta cortar a Makima ali, tirando uma faca, só que mais uma vez ela é atingida. Só que dessa vez é uma lança que simplesmente perfura o peito dela, sendo nada mais nada menos lançada pelo demônio anjo. A Rise simplesmente começa a cair ao chão, aos poucos começando a morrer, quando ela até ali, a Rise, ela meio que refletindo sobre o porquê ela não ter matado desde antes. E talvez no fim das contas ela não fosse tão diferente assim do Denji. Por mais que ela dissesse que havia ido na escola e tudo mais, ela no fim das contas era alguém que nunca teve de fato uma liberdade. E ela queria poder estar sendo alguém como o Denji, alguém que aos poucos está ganhando a sua liberdade. Mas no fim das contas ela infelizmente foi morta. A Makima, que até ali reclama com o demônio anjo, dizendo que era para ele estar acompanhado do Aki. Só que o anjo, ele ainda assim não queria fazer o Aki, alguém que salvou o próprio demônio anjo sem pensar duas vezes, sendo que ele acabou perdendo uns 2 meses de vida, e o Aki já tem uma expectativa de vida muito baixa agora. Mas ele, sem se importar duas vezes, ele simplesmente foi lá e salvou o demônio anjo. E ele não queria ali que o Aki fosse responsável pela morte de uma garota.
E no fim das contas, o demônio e o anjo, por mais que seja um demônio, ele ainda é um anjo. Ele é alguém bem gentil. E ele então basicamente vê ali um dos ratos simplesmente indo até ele, simplesmente questiona se a cidade realmente é um bom lugar. A gente simplesmente muda então depois de cenário, vendo um Denji um pouco mais depressivo e meio triste. Ele esperando ali no bar em que a Rizzy trabalhava, vendo se ela vai voltar ou não, pronta ali para entregar um buquê de flores para ela. Só que no fim das contas, ela não vai mais voltar. Ela infelizmente morreu. O patrão ali da Rizzy até disse para ele simplesmente desistir, porque ele tem que fechar a loja, e a Rizzy deu um pé na bunda dele. E o Denji basicamente acaba meio que recuperando um pouco do seu alto astral, basicamente por causa da chegada da Power. Estando do lado da Power, ou você fica tão empolgado quanto ela, ou estressado pra caramba, por conta da personalidade bem peculiar dela. E ela até sentiu o cheiro do Denji que levava até esse bar e chegou então até aí. E ela já se metendo nos assuntos dele, simplesmente vendo ali ele com um buquê de flores, resolve comer as flores. O Denji ali querendo ali, não, é meu, fui eu quem comprei, ele resolve comer. E no fim das contas o Denji ainda vai refletir um pouco ali em relação a Rizzy, o quanto ele mudou, realmente o que ele sentia por ela, mais que o coração dele ainda é da Makima. E assim a gente simplesmente acaba esse primeiro arco depois da primeira temporada do anime, mas ainda tem muita coisa pra gente falar. Mas eu já vou ficando por aqui. Eu peço para vocês deixarem um gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Caso vocês queiram mais Team Salmon, deixem nos comentários, eu tô aqui para isso. E então, falou, valeu e fui!